Ministro, qual era o seu critério para distinção? Qual o processo que é importante? Eu não tinha regras fixas de critério. Isto é, classes de processos tais. Não, isso não tinha. Eu ia examinando caso por caso. Aquilo que me parecia mais importante, eu passava na frente, se fosse o caso, mas levava em consideração também a idade do processo. Sempre que possível, eu tentava ir resolvendo os processos mais antigos. Eu julguei o processo mais antigo do Supremo Tribunal Federal, pouco antes de me aposentar. Que era? Que era uma ação anulatória de uma doação de uma grande extensão de terra que o Estado de Mato Grosso fez na década de 50. Não, década de 50 não, minto. O processo é de 1950. Fez na década de 40 a colonizadoras, na época em que não havia cidade nenhuma por lá. Essas terras foram todas transformadas em grandes cidades, cidades médias, cidades pequenas. Era uma colonização, essas colonizadoras revenderam essas terras para particulares e entidades públicas também se apropriaram dessas terras, construíram cidades e tal. Enfim, aquilo que eram terras do Estado, terras vazias, que não tinham nada, né, sobre elas, não sei, vegetação, até certo modo inaproveitável economicamente, foram transformados em cidades e coisas importantes. E aí, em 1950, a União resolveu entrar com uma ação anulatória dessas doações. Isso significava mandar citar para o processo não apenas as colonizadoras que receberam as doações, mas todo mundo que adquiriu em cadeia sucessória aquelas terras. Era uma multidão. Esse processo é de 1950. Eu julguei agora, em 2012. É o último, processo mais antigo do Supremo. Estava comigo. Não conseguia acabar a coisa. O processo mais importante que o senhor julgou? Mas qual é importante? Qual foi o mais importante? Desculpa. Qual foi o Ah, processo mais importante? que o senhor julgou? Ah, nós tivemos aí várias decisões importantíssimas, né? Sobretudo nos últimos anos. Essas decisões de maior repercussão pública foram todas elas importantes, desde da questão dos anencéfalos, dos embriões, da expressão, da liberdade de expressão, do movimento das cotas, que mais importante? A própria ação direta de inconstitucionalidade do CNJ, a reforma do INSS, a reforma previdenciária. Eu só fui relator. Que mais que me recorde assim, me chama a atenção. Tivemos algumas causas criminais importantes que fixamos alguns princípios que estavam meio duvidosos na prática, na aplicação prática, como, por exemplo, a impossibilidade de prender o cidadão para cumprir a pena antes do trânsito em julgado. Isso era uma coisa muito duvidosa no Supremo. Nós fixamos. E eu ajudei a colaborar muito nisso, minha posição foi muito firme nisso, até que mudou a jurisprudência, que ninguém pode ser preso para cumprir a pena antes de transitar em julgado a sentença. E anteriormente havia várias decisões do Supremo que permitiam. Num dado momento nós fixamos que não podia. Uma outra decisão importante foi a proibição de prisão por dívida, foi no caso de alienação fiduciária, ficou assentado que não podia prender. Essa também foi uma mudança na jurisprudência do Supremo. O Supremo até então permitia a prisão por alienação fiduciária, nós fixamos que não podia. Eram vários casos importantes assim. O senhor julgou Batista, né? Participou. Batiste, o caso do Batiste, eu acho o caso do Batiste importantíssimo. Embora o meu voto tenha ficado vencido, afinal, a extradição foi decretada de acordo com o meu voto. A extradição foi decretada.
Na execução é que se criou o problema de saber se o presidente da República estava ou não estava obrigado a cumprir a decisão. Então, eu ganhei na extradição e acabei ficando vencido porque achava que o presidente da República tinha que cumprir. Mas essa foi uma decisão importante. Decisão importante, menos do meu ponto de vista pelo resultado do que pela discussão da matéria em si. Eu não acho que, com devido respeito, que eu tenha errado, não. Acho que a minha posição era a posição correta. Acho que deixar o presidente da República, que pede a extradição e não é obrigado, o presidente da República não é obrigado a pedir extradição. Se ele pede a extradição, é porque ele quer a extradição. Por que ele está pedindo para o Supremo? Foi o que eu disse no meu voto. O Supremo Tribunal não é uma consultoria. Se o presidente da República vê o Supremo pedindo a extradição, é porque ele quer extraditar. Depois que o Supremo decreta, ele não, então, não extradita? Isso é um despropósito. É transformar a corte num órgão absolutamente inútil, porque eu vou dar uma opinião que não serve para nada. Eu acho que, por isso, pelos argumentos usados, eu acho que é importante. E eu acho que essa decisão, ela não vai resistir a um segundo caso. Acho que muda num segundo caso. A hora que aparecer um outro caso igual, o Supremo vai tomar outra posição. Então o senhor acha que foi porque era o Cesare Battisti? Eu acho que foi o primeiro caso que se pôs assim à corte de um modo muito ostensivo. Já havia outros que foram citados também e tal. Mas nunca tinha sido enfrentado diretamente esse tema de saber se o presidente estava ou não estava submisso à decisão do Supremo. Foi o primeiro caso. Então, pode ser que, como foi a primeira vez de reflexão sobre a matéria, essa decisão saiu assim. Mas eu não acredito que, pela consistência dos argumentos, que ela resista a um segundo caso. No segundo caso, eu tenho quase certeza que o Supremo vai mudar de posição. Vai achar que o presidente da República, que pode pedir ou não pedir a extradição, se pede e a extradição é decretada, ele tem que cumprir a decisão. Senão, o Supremo fica lá num papel passivo de absoluta inutilidade. Isso, o senhor participou também do famoso HC do caso chamado Elvange, crime de racismo. Participei, foi um dos primeiros casos da participamos. Foi. Eu acompanhei a maioria. O senhor Do considera livro. esse caso igualmente importante? Foi importante, é de pouca repercussão, porque é um caso difícil de repetir na prática, né? O que o Evandro fazia? Ele era nem era um comerciante de uma livraria, como se diz, um editor de livros em geral. Ele nem era isso. Ele era, na verdade, alguém que se dedicava a escrever livros, editar livros contra os judeus. Então era uma postura específica dele, mas absolutamente irresistível. É difícil aparecer um outro cara hoje aí que monte um negocinho só para escrever livro contra alguém, ou contra alguma classe, ou contra alguma etnia, etc. Agora, foi importante, na circunstância, no caso em si, foi importante. Mas em termos de repercussão, assim, é difícil reaparecerem casos idênticos. Eu acho difícil. Mas foi importante. O senhor tem alguma lembrança de como foi a discussão? Foi uma maioria? Mas foi maioria. Mas o senhor se lembra como é que foi a discussão da época? Quando eu cheguei, a discussão já tinha começado, né? A discussão tinha sido entre o ministro Moreira Alves, que tinha se aposentado, e o falecido ministro... Menezes Leite? Não, que foi presidente do Supremo, aquele mineiro que foi... Maurício Correia. Tinha havido uma discussão ali, mais ásperas, e que eu atribuo ao fato do Moreira Alves estar em véspera da aposentadoria. O Moreira Alves acho que estava muito nervoso com a aposentadoria dele. O ministro Moreira Alves não queria aposentar. Eu acho que a aposentadoria mexeu com o ministro Moreira Alves e ele, naquela sessão que foi, acho que foi uma das últimas dele, ele deu umas respostas um pouco mais ásperas ao Maurício Correia.
Depois que nós entramos, acho que houve um voto só a favor. O resto todos acompanhamos o Maurício Correia. A discussão não foi... Não houve uma discussão assim, um diálogo, um confronto de posições, não. Mas coisas, só reiterando os pontos de vista. Isso. Como o senhor mesmo citou, o senhor participou de um outro caso que a gente já conversou razoavelmente. O senhor foi presidente do CNJ, o senhor tem suas posturas com relação à magistratura, ficou já muito claro aqui, já está mais do que documentado aqui, o que o senhor acha de corporativismo na magistratura, o que o senhor acha de... Como foi ter julgado a constitucionalidade do CNJ? Para mim foi difícil porque eu sempre fui contrário à criação do CNJ com a composição que estava prevista. Qual era o problema? Eu achava que tinha muita gente de fora que não tinha nada a ver diretamente com a vida do judiciário e não deviam ser incluídos na composição do CNJ. Eu acho que não devia nem haver representante do Ministério Público, nem representantes da advocacia. Por quê? Porque já funcionaria no CNJ o Procurador-Geral da República, que é o representante do Ministério Público, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que é representante dos advogados. Portanto, os outros quatro, os dois representantes do Ministério Público e os dois representantes da Ordem, para mim, eram figuras que não deviam compor o perfil do CNJ. Eu achava que não deviam compor. Eu achava que pessoas que não conviviam com os problemas internos do Poder Judiciário e que, portanto, podiam prescindir bem, até porque já estavam representados pela atuação desses dois órgãos que iam oficiar no CNJ. Então, eu sempre defendi isso. Eu falei, olha, eu concordo, faço uma concessão, que é a necessidade de criar um órgão de controle de caráter nacional, mas acho que essa composição não é boa, não vai funcionar na prática, acho que vai haver intromissão e não vai ser, vamos dizer assim, uma contribuição importante para o órgão tal. Mas, quando eu tive que examinar se era ou não era constitucional, eu devia dizer que constitucional era. Né? E foi o que eu disse. É constitucional. Eu sempre defendi outra posição sobre a estruturação do Conselho, mas estruturado desse modo eu não posso dizer que é inconstitucional. Constitucional é, portanto, está valendo e tal. E doeu ter que dizer que era constitucional? Doeu porque contrariava um ponto de vista meu. Doeu no sentido de que eu preferiria que não fosse essa composição. Né? Mas o meu voto foi seguido por unanimidade. Falei, é importante, acho que ele pode trazer grandes resultados para o aprimoramento da magistratura, né? Desde que ele seja bem entendido como um órgão do Poder Judiciário, como tal, não? E não como assumir áreas de alguma atividade de controle externo, que essa sempre eu repeli. Então, com essa concepção, eu achei que era constitucional e que estava valendo como está valendo. Né? E como o senhor avalia a atuação do CNJ até esse momento? Eu acho que, em alguns aspectos altamente elogiáveis, sobretudo na área da cultura da administração, que sempre faltou ao Judiciário. O Judiciário nunca teve cultura de administração. O Judiciário sempre foi casuístico na administração. Põe um sujeito lá que nunca entendeu nada de administração, e nomeia também gente que não conhece nada de administração, e aí vai fazendo na experiência para ver se dá certo ou não dá certo. O CNJ introduziu assim, alguns princípios de cultivar a necessidade de criar órgãos especializados de administrar, traçar critérios de administração. Então, acho que nisso evoluímos muito. O fato de o CNJ existir como tal,
isto é, como um órgão capaz de apreciar acusações contra juízes e contra outros membros do Poder Judiciário também é importante, porque isso, de certo modo, atua para conter em certa medida os desmandos e arbitrariedades, em certa medida. Assim como a lei penal funciona em certa medida para evitar crime. Né? Mas nem a lei penal, nem o CNJ evitam que aconteça. Né? Elas, como tal, não existem. Essa é contingência da vida social, enfim, e da própria magistratura. Mas o fato de existir o CNJ já é importante, porque já sabe, o sujeito vai pensar duas vezes, se eu fizer isso, posso ser acusado do CNJ, posso sofrer uma punição. Isso vale, sobretudo, e mais do que tudo, para os órgãos superiores da magistratura. Porque os juízes de primeiro grau, na verdade, esses sempre foram, de algum modo, controlados pelas corregedorias, que mal ou bem funcionavam. Mal ou bem funcionavam. Algumas corregedorias funcionavam mal, eram lenientes, eram omissas, etc. Mas o mal não estava no fato de haver corregedoria, mas no fato de haver maus corregedores. E eu sempre achei, esta foi o meu ponto de vista, sempre achei que o CNJ tem que atuar primeiro contra os maus corregedores. Por quê? Porque se os corregedores atuarem como devem, as funções dos CNJ ficam amenizadas. Porque os corregedores vão tomar as providências que o CNJ tomaria quando eles não atuam. Então, se é um órgão de aprimoramento do Poder Judiciário, ele tem que começar a aprimorar os órgãos encarregados de exercer funções que são mal exercidas. Isto é, os corregedores que funcionam mal têm que ser objeto de apuração no CNJ e ser punidos. Porque a hora que punir um corregedor, a tendência de que outros corregedores passem a trabalhar corretamente é muito grande. Então, o pulo por cima da corregedoria, se é de atingir diretamente o juiz de primeiro grau, é válido que vai evitar o mal lá embaixo. Mas tem uma desvantagem, é de manter o órgão que está funcionando mal sem nenhum remédio. Então, tem que atacar as más corregedorias, as que não funcionam. Tem que obrigar os tribunais a tomar providência. Porque se os tribunais locais tomam providência contra os maus juízes, o CNJ está aliviado. Por quê? Porque o sistema está funcionando. Mas tem algumas coisas com as quais eu não concordo, que algumas tomadas de posições a respeito de matéria disciplinar, sobretudo de juízes, com as quais eu absolutamente não concordo, porque não acho que sejam as providências mais adequadas para resguardar a magistratura, nem os direitos fundamentais dos próprios juízes. O Supremo Tribunal Federal deu muita medida liminar e outras medidas contra atos do CNJ. Muitas. E ainda continua dando. Volta e meia, o Supremo Tribunal Federal concede medidas para assustar atos do CNJ contra juízes, e não apenas contra juízes, contra outros agentes do judiciário também, por excesso de rigor do CNJ ou de má apreciação de certas irregularidades, de atos supostamente irregulares. Eu acho que esse lado fica um pouco a desejar. Acho que o CNJ podia aprimorar isso aí, mas para isso seriam necessárias algumas providências que parece que os tempos não permitem. E qual a sua opinião em relação ao questionamento do CNJ, por exemplo, com relação à existência da Justiça Militar Estadual, alegando baixa produtividade, número pequeno de processos sendo julgados? Para dizer a verdade, eu não tenho dados sobre as justiças militares estaduais para fazer um juízo crítico. Eu realmente não sei. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça Militar Estadual,
A gente nunca ouviu falar nada, nunca acompanhei, não sei se... Agora, também nada impede que essas atividades passassem para a competência dos tribunais de justiça. Isso também nada impede. É uma questão de avaliar se é mais ou menos benéfico, é mais ou menos vantajoso para o sistema extinguir ou não esses tribunais. Pois então, ministro, eu gostaria de perguntar ao senhor, ainda falando sobre alguns casos que o senhor participou, né? Como é que foi a sua participação e qual a memória que o senhor tem do caso do aborto de fetos anencefálicos? Meu voto é um voto vencido, o único voto vencido. Sim. E com toda a franqueza e consciência e responsabilidade que eu tenho pelas coisas e pelo exercício da função, não há um argumento dos outros votos que me convença que eu estou errado. Nenhum. Não usei nenhum argumento que não fosse estritamente jurídico. E nenhum outro argumento dos votos que foram dados, muitos inteligentes, alguns brilhantes, exaustivo quase todos, mas nenhum dos argumentos me convenceu de que meu voto esteja errado. Se eu tiver que decidir hoje, eu decidiria do mesmo modo. Que foi? Considerar que é ilícita a conduta de aborto de anencefalo. Ilícita. Para mim, é uma ofensa ao direito fundamental à vida, uma das suas manifestações mais específicas. Não concordo absolutamente. Aliás, é uma posição velha, mas eu fiquei tão convencido. Eu estudei esse caso, meu voto é longo, está no meu livro, incluí no meu livro. O editor perguntou, mas o senhor vai botar um voto vencido? É voto vencido mesmo, eu quero que conste um voto vencido. Não consigo conceber. E mais do que isso. O famoso Roe versus Wade, que é o nome de fantasia, né? Sabe que as partes não tinham esses nomes, foi só para esconder. O relator nos Estados Unidos, ele levou 9 meses para redigir, quase o caso do parto, né? 9 meses para redigir, depois do julgamento, o acórdão, consultando clínicas, médicas, etc. E ele confessou, porque ele se aposentou e logo não demorou muito, ele faleceu. Ele confessou que se ele tivesse decidido novamente, ele decidiria de outro modo. E lá foi considerado a possibilidade do aborto depois de um certo período, né? Até um certo período. Depois de um certo período é proibido. Mas que ele não estava absolutamente convencido de que ele tinha acertado no julgamento anterior. Eu estou absolutamente convencido de que eu acertei. Se os outros erraram ou não erraram, é uma coisa que não me compete. A mim me interessa apenas que eu manifestei um ponto de vista do qual eu estou extremamente convencido de que é um ponto de vista acertado. Mas mesmo veja bem, isso não é nenhuma questão de opinião, só porque eu queria saber, conhecer melhor a sua posição, ou como o senhor fala sobre a sua posição. Mesmo os tratando de fetos que comprovadamente, do ponto de vista médico, iam nascer sem cérebro? Nós temos aí uma série de questões que o meu voto examina profundamente e que, em termos de memória, é o suficiente. Mas nós temos uma série de problemas que foram suscitados e que meu voto transcreve. Em primeiro lugar, sobre a dificuldade do diagnóstico precoce da anencefalia. Muitos casos diagnosticados com anencefalia, as estatísticas médicas mostram que não era de anencefalia. Aqueles casos de anencefalo, por exemplo, de uma delas lá, que acho que chamava Vitória, que estava prevista a sua morte, sobreviveu, não sei se faleceu já, mas
Até a última notícia que eu tive, ela tinha sobrevivido, estava viva, etc. Então, já começa por aí. Nós temos um problema médico sério, que é a impossibilidade de uma certeza absoluta do diagnóstico. E aí, em caso de dúvida, não se pode tomar uma atitude que signifique correr um risco de você provocar o aborto de um feto viável. Isso já é a primeira coisa. Segundo, é uma manifestação da vida. Uma manifestação da vida. E o que se diz é que é incômodo para a mulher, é incômodo para a sociedade. E o problema não me parece esse. Por quê? Porque pensar no caráter incômodo da situação é uma atitude que eu considero, disse isso no meu voto, egoísta. Porque é um olhar para si mesmo. Um olhar para si mesmo. Em dano do quê? Dos sentimentos mais profundos de humanidade, que é exatamente de compaixão, de respeito às pessoas que não têm qualidade de vida e cuja situação pode ser reproduzida de um modo até em maior dimensão e, portanto, com maior visibilidade, noutros casos em que ninguém admite que a mesma atitude possa ser tomada. Um sujeito que fica inválido, por exemplo, como eu já soube de um caso, isso acontece muito, o sujeito ficou quadriplégico, afásico, e não sei o quê, se tornou um vegetal, 30 e poucos anos de idade. Ele é um incômodo, é uma inutilidade do ponto de vista de relações, a rigor, num juízo imediato, dizer, ele não serve para nada, ele só atrapalha todo mundo. Por que não se admite que esse cara seja morto, seja eliminado? Ele vai resolver o problema de um monte de gente. A família toda sofre, a mulher sofre. A família sofre de olhar aquele quadro todo dia. Por que não permite matar aquela pessoa? Então, esse sentimento é um problema de ponderar a valoração de sentimentos. Eu acho que o ser humano ele cresce na medida em que ele se desliga um pouco de si mesmo e ele passa a dar maior valor às coisas e às pessoas e aos seres que existem objetivamente como outro, do que em confronto com os seus próprios males, com as suas próprias dores, com o seu sofrimento. O sofrimento, inclusive, não é uma coisa má. Além de ser uma coisa inevitável na vida, porque ninguém vive de um modo tão feliz que seja imune ao sofrimento, ele é alguma coisa que, levada a sério, vamos dizer assim, com a consideração que aquilo merece, pode elevar a dignidade da pessoa. Aquilo pode significar um fator de crescimento humano, de compreensão, de espiritualização, no sentido de desenvolver as faculdades superiores do ser humano e, portanto, de relevar a própria dignidade pessoal. Então, o sofrimento em si não é uma coisa ruim, embora ela, sempre que for possível, seja evitável. Mas seja evitável quando isto não implique uma atitude ilícita ou sacrifício para os outros. E que eu acho que é nisso que se resume o grande drama que a causa retratava. Exatamente, confrontar uma posição de comodidade da mulher ou das pessoas que, enfim, que têm alguma relação biológica ou afetiva com o ser que vai nascer, sem a possibilidade de vida, em relação com uma vida sobre a qual ninguém é dono. Aquilo não é propriedade de ninguém, ninguém tem disponibilidade sobre aquilo. Aquilo é um ser humano como outro qualquer. Não tem disponibilidade sobre o ser humano. E a dignidade do ser humano está exatamente nisso, em não ser disponível como coisa, como objeto, e que você possa fazer qualquer coisa. Isso me parece fundamental. Então, além dessas dificuldades de ordem prática que, vamos dizer, desestimulam
qualquer movimento favorável a essas medidas, que na verdade são, no fundo, eugênicas, quase eugênicas, ponderar o outro lado. Né? Isso não é um problema cuja persistência transforme a vida humana numa coisa pior do que ela é. Eu acho que isso não assume essa expressão. Portanto, não vejo como, eu pelo menos não vejo como considerar isso como uma coisa lícita no ordenamento jurídico brasileiro. Eu não concordei com aquela atitude, não concordo. Acho que, como guardião dos valores, dos princípios e, sobretudo, dos bens constitucionalmente protegidos, a Suprema Corte tem que velar pela vida humana em qualquer das suas expressões, ainda daquelas que não reúnem todas as qualidades capazes de permitir um relacionamento social, um relacionamento intersubjetivo, como é o caso do anencéfalo e como é o caso de outras pessoas em outras situações, mas que padecem das mesmas limitações. Células-tronco. Células-tronco eu votei a favor. Aliás, as células-tronco, o julgamento das células-tronco foi um maior erro de publicidade, de divulgação do Supremo Tribunal Federal. Porque, na verdade, contra as células-tronco só houve 1 ou 2 votos. Se não me engano, foi 9-2 ou 9-1. E a imprensa toda deu a impressão que era 5-4. Não foi. Meu voto é textual a favor das células-tronco. Por quê? Porque elas, se não fossem aproveitadas, elas são originariamente descartadas. É alguma coisa que vai para o lixo. E o uso das células-tronco para fins terapêuticos, de estudos, pesquisas, etc., é um aproveitamento de uma coisa que o uso é de inutilidade, porque aquilo é descartável. Então, eu votei a favor das células-tronco. O que aconteceu foram 2 coisas que comprometeram a compreensão do julgamento. A primeira delas foi uma discussão final que eu tive com o ministro Celso de Mello, porque eu queria que constasse do acordo. Eu estava a favor do uso das células-tronco. O que eu queria que constasse, afinal, é que a previsão com a qual todo mundo estava de acordo da criação de comitês de ética, de fiscalização das pesquisas com células-tronco, que era obrigatória, que esses comitês não fossem criados pelas próprias universidades pesquisadoras. Por quê? Por uma razão muito simples. Se eu, como universidade, quero fazer um mau uso, um uso antiético das pesquisas de célula-tronco, eu nomeio um comitê com pessoas que concordam com o meu ponto de vista. Quando a finalidade da criação do comitê, com a qual todo mundo estava de acordo, era exatamente de fiscalizar as pesquisas para que elas não desbordassem dos limites éticos que deviam ser observados no caso. Então eu queria que isso constasse do acordo. E o ministro Celso de Mello achava que não tinha que constar. Aí até ele diz assim, Vossa Excelência faz parte da minoria. E a minoria, eu era a favor da maioria. Que minoria? Eu não era parte da minoria, eu era parte da maioria. Tinha votado a favor. Eu não disse, mas eu podia ter dito. Olha, nem sempre fazer parte da maioria é uma coisa honrosa. Não quis recordar episódios históricos em que a maioria de uma nação adotou, por exemplo, o nazismo. Fazer parte da maioria não significa muita coisa. Mas eu não era nem parte da minoria, eu era parte da maioria. E eu estava insistindo em alguma coisa extremamente sensata. Tão sensata que na mesma noite, no Jornal das 10, o secretário-geral do Ministério da Saúde
vai à televisão e diz assim: a preocupação do ministro Peluso manifestado no julgamento já é objeto da preocupação do Ministério. Nós vamos fiscalizar a constituição dos comitês de ética. Isto criou uma imagem pública de que teria havido uma divergência. E o que aconteceu? O repórter de um jornal cujo nome e cuja designação eu não quero mencionar, porque acho que isso não é relevante, publica no dia seguinte que eu tinha sido contra as células-tronco, etc. É uma questão de saber ler, né? Saber ler. Está escrito no meu voto, e saber ouvir. Não entendeu nada. E publica, e aquilo passou assim como uma coisa verdadeira. Eu, na sessão seguinte, falei. Aliás, hoje saiu publicado no jornal, quem escreveu isso não entendeu nada do que eu votei. Nossa, o setorista ficou meu inimigo perpétuo a partir daqui. Mas eu realmente não tinha entendido nada. E o Supremo não conseguiu desmentir pela mídia o resultado do julgamento, que não era aquele. O resultado do julgamento foi 9-1 ou 9-2. E eu estava na maioria, eu estava de acordo. Mas a minha discussão era uma discussão marginal sobre um ponto de vista secundário que não comprometia o resultado em si substancial do julgamento, mas que dizia respeito a uma providência altamente importante do ponto de vista da fiscalização das pesquisas, que não podem ficar à mercê do arbítrio das universidades. Porque, de outro modo, não adianta nada dizer que, como se disse no acordo, que essas pesquisas têm que ser conduzidas com respeito aos princípios éticos, etc, etc. União afetiva. O senhor participou também desse julgamento? Participei. Concordei com a proteção, com a extensão de normas de direito de família a isto. Mas não foi uma lei disso. E nem o Supremo foi. O Supremo jamais chegou a afirmar que estava instituindo o casamento de homoafetivos. Isto não passou pela cabeça do Supremo Tribunal Federal, nem pela boca. Nem pela cabeça, nem pela boca. O Supremo não se manifestou sobre isso. E daquela decisão do Supremo não se pode tirar essa conclusão. O Supremo Tribunal simplesmente se omitiu sobre esse ponto. Isto é um ponto em aberto. Isto é um ponto em aberto. E o Supremo agora é que vai dizer, porque ainda vai aparecer lá um caso, se isto é se foi ou não foi instituído o casamento de homossexuais, de pessoas do mesmo sexo. Isso o Supremo ainda vai dizer. Mas que a união civil deve ser reconhecida e protegida pelo direito. Isso o Supremo afirmou. E foi isso que o Supremo viu. Mas só isso. Daí não significa mais nada. Mas hoje estão se tirando aí uma série de conclusões e consequências, etc., que não se contém no acordo do Supremo, na decisão do Supremo. Por exemplo, os cartórios expedirem as... Pediram, estão fazendo casamento aí para baixo e para cima, mas já começou... Mas a certidão de união estável... Não, união estável é outra coisa. Pode. Uma união estável é outra coisa. Uhum. Porque união estável é uma coisa que tem analogia com o casamento. Claro. Eu me lembro de um argumento do Olavo de Carvalho, que agora voltou à moda, porque parece que está morando nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro agora que foi recenseado, acho que no sábado ou no domingo, no Jornal do Estado de São Paulo, na Folha. Ele deu uma entrevista longa sobre isso. Ele é um sujeito extremamente conservador, né? Muito conservador e tal. Mas um sujeito inteligente. O Olavo de Carvalho foi preparado, um sujeito inteligente, ele não é bobo, não. Mas certa feita ele fez uma afirmação, alguém perguntou para ele, qual é a diferença que existe entre relações homoafetivas e relação de um homem e uma mulher? Ele falou, a diferença é simples. Se acabar as relações homoafetivas, não acontece nada. Mas se acabar a relação homem e mulher, acaba a humanidade. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Diz o outro, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ninguém está negando a proteção jurídica a essas relações afetivas que, como expressão da humanidade, etc., merecem ser protegidas.
Agora, até onde vai essa proteção é que é o problema posto aí e que, a meu ver, não está resolvido ainda. Ainda não está resolvido. Porque o Acordo Supremo não contém resposta para essa questão, nem para outras questões análogas. Mas vai acabar dando, porque vai aparecer no Supremo logo, logo, uma causa sobre isso. Sua opinião que o Supremo dará? Dará uma resposta. Qual, não sei. Qual, não sei. Cotas. Cotas eu achei que era uma solução beirando a uma solução inteligente. Beirou. Ela seria inteligente se ela fosse associada ao critério do fator econômico. É isso que ficou faltando na decisão sobre as cotas. E depois eu me arrependi de não ter aprofundado isso. Devia ter aprofundado. O ministro Gilmar, ele chegou a tocar nisso. E nós tínhamos trocado um ponto de vista antes do julgamento, raramente acontece, mas tínhamos trocado um ponto de vista, e nós tínhamos uma certa coincidência sobre isso. E no fim, nenhum de nós dois acabou tirando a ilação que nós queríamos tirar do problema, que é o seguinte: não basta você ter o critério de cotas. Por quê? Porque você pode ter uma pessoa de certa etnia que tem um poder aquisitivo extremamente alto que não impede dela ter frequentado as melhores escolas. E por isso mesmo tem que concorrer em igualdade de condição com os outros. Ela não sofre, por consequência, a restrição decorrente da discriminação determinada pela deficiência da situação socioeconômica da maioria. O problema das cotas, ele tende a resolver o problema das camadas de população que não conseguem os mesmos benefícios da maioria pela sua situação socioeconômica, que não lhe permite frequentar e ter acesso a boas escolas e que, portanto, chega no nível universitário, não pode concorrer em igualdade de condições. É um problema de injustiça, um problema de desigualdade. Mas veja bem, a cota sozinha não faz justiça a todo mundo, porque os casos em que a pessoa possa ser enquadrada no critério de cotas, se ela tiver um nível econômico, que tem, e hoje nós temos pessoas de todas as etnias aí, em altas posições econômicas, altas posições empresariais, etc., essa frequenta ou pode frequentar as escolas em igualdade de condição com os outros. Por que ela deve ter alguma preferência na hora de ingressar na universidade? A troco do quê? Baseado em que critério? Nenhum. Então ficou faltando isso. Por isso eu disse, é uma solução beirando a inteligente. A solução inteligente era associar duas coisas. Que aí sim, aí resolveria. Ele pertence a esta minoria, e as condições socioeconômicas dele não lhe permitiram uma educação e uma instrução em nível suficiente para enfrentar em igualdade de condições a concorrência dos outros que tiveram acesso a essas fontes de educação. Então, este merece uma proteção, porque está numa situação particular. Quem frequentou as melhores escolas, porque tinha condições econômicas isso, tem que disputar em igualdade de condições com os outros. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Isso. Reforma da Previdência. A reforma da Previdência nós tivemos que admitir, porque senão o sistema ia para a falência. E o direito? Como direito? Independente do que princípios, leis indicavam? Não, nós achamos... O senhor foi convencido por Não. uma demonstração que a rigor é matemática? Não, esse é um problema sério, um problema de solidariedade, né? Porque tratava-se de resolver se quem já era aposentado devia ou não contribuir para a Previdência. É claro que isso, por exemplo, dói no meu bolso.
porque eu sou descontado todo mês da Previdência Social. Embora ter pago, depois de ter pago 44 anos da magistratura e mais alguns anos da COSIPA, em caráter particular, eu ainda continuo contribuindo para o INSS. A troco do quê? Eu devia ter sido beneficiário de tudo o que eu paguei, em contrapartida. Mas o princípio da solidariedade social me obriga a concorrer para acertar a situação de outras pessoas que têm necessidades econômicas e que não podem prover a assistência social de um modo adequado. Então, eu como membro da mesma sociedade, tenho, por questão de solidariedade, a obrigação de contribuir para isso. Foi isso que nós afirmamos no julgamento da reforma da Previdência. É um sistema baseado numa solidariedade. Em outras palavras, se a solidariedade humana não é espontânea, a Constituição impõe na marra. Quem não quer ser solidário por convencimento, vai ser solidário por obrigação constitucional. Foi isso. E é uma situação que tem que ser tolerada até que, e isto não é tarefa dos tribunais, até que o sistema político e o sistema da administração pública descubra um modo de gerir a Previdência de um modo superavitário e que possa prescindir dessa colaboração de quem já está aposentado. Para permitir, sobretudo, diante desse fenômeno crescente que é o aumento do nível de expectativa de vida, então, em outras palavras, nós estamos tendo cada vez mais gente aposentada com uma certa idade que está tendo uma expectativa de vida posterior extremamente alongada, e cuja aposentadoria, cujos benefícios previdenciários têm que ser bancados pelo Estado, porque o valor das aposentadorias, dos proventos, não bastam para atender esses requisitos. Então é um problema sério, é um problema basicamente econômico, mas não apenas econômico, político e gerencial. E difícil de resolver, porque de um modo mais ou menos generalizado, sobretudo na América Latina, nós tivemos uma experiência do Chile, que era a experiência daqueles fundos privados, etc., não deram certo na Previdência. E, por enquanto, ninguém sugeriu aí um perfil de organização do sistema que seja capaz de dar conta dessa grande responsabilidade social que pesa nas costas do Estado Social de Direito, que tem por incumbência e por definição exatamente encarregar-se de atender a esse direito fundamental, de ter uma existência digna de pessoas que não têm poder aquisitivo para consegui-lo por si mesmo. Intervenção da União no Distrito Federal. O senhor participou desse julgamento? Fui eu que neguei, fui o relator. Eu neguei porque já era desnecessário, o problema já estava resolvido. Um problema casuístico. Ela é admissível em tese, mas no caso o problema já estava resolvido por outras vias. Daí a desnecessidade da intervenção, que seria uma intervenção inútil, não tinha sentido, finalidade política. Mensalão. Mensalão, o único voto que eu dei foi a condenação naquele primeiro capítulo. Absolvi de um crime lá que me parecia que não estava configurado. Os outros todos foram crimes reconhecidos por todos os ministros, foram unânimes. Os crimes pelos quais eu condenei os réus foram crimes reconhecidos por todos, não houve divergência. A divergência que houve foi quanto à absolvição. Eu absolvi do crime de lavagem de dinheiro, alguma coisa que me parecia que não era de lavagem. Era simplesmente uma maneira de receber um dinheiro que não podia ser recebido em público. Isso não me pareceu que fosse caso de lavagem de dinheiro. Quanto ao mais, me perguntou uma vez uma repórter da Globo, e quanto ao mais? Falei, quanto mais só Deus sabe. E
Mais alguma opinião que o senhor tem sobre esse processo? Nada. Nada? Sobre o que o Supremo está julgando, ou acabou de julgar, por uma questão ética, eu me abstenho de fazer qualquer consideração. Embora eu tenha meus pontos de vista particulares. Mas o senhor me permite fazer uma pergunta? Claro. O senhor nem mais magistrado é, no entanto, o senhor participou de um pedaço desse julgamento. Tendo participado de um pedaço desse julgamento e ainda não tendo decisão final transitada em julgado, o senhor se sente obrigado ao dever de sigilo? Não é de reserva, desculpa, de reserva? De reserva, acho que sim. Acho que sim. Em outras palavras, eu não sou crítico do Supremo Tribunal Federal, eu sou um ex-membro do Supremo Tribunal Federal. O que é ser um ex-membro do Supremo Tribunal Federal? É não assumir a postura de quem nunca foi membro e está numa posição capaz de ficar julgando o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu não julgo um órgão do qual eu participei. Tem saudade disso? De algum modo, sim, da função. No sentido de que é um modo de realização pessoal, estar num cargo de um órgão cujas decisões podem afetar para bem, e às vezes, eventualmente, para o mal, mas a maioria das vezes para bem, a vida das pessoas, de toda a sociedade. Acho que isso é uma coisa muito honrosa e muito lisonjeira e muito honrosa do ponto de vista pessoal. Olha, eu sei que eu estou participando de um pedaço da história do meu país e para a qual eu estou contribuindo de algum modo com decisões que repercutem no curso dessa história. Então, isso é alguma coisa, dá uma satisfação pessoal. Do ponto de vista prático, acho que fiz o que devia fazer, terminei a minha luta, acabou. Morreu o assunto. Não tenho saudades no sentido, não estou deprimido de ter perdido o cargo contra a minha vontade, de que podia ter continuado lá, não penso se tivesse continuado o que faria, nada. Para mim, foi um período da minha vida que se encerrou. E um período em que eu cumpri aquilo que a minha consciência indicava que eu devia ter feito. Fiz, saí com a consciência tranquila e, de certo modo, mas ainda feliz de ter participado disso. Eventualmente, se aquilo que alguns chamam de destino e outros chamam de outra coisa, me deixasse lá, eu não sei se teria sido bom para mim ou se teria sido bom para o Supremo Tribunal Federal. Do jeito que está, eu acho que foi bom. Talvez mais 5 anos. Se o senhor me perguntasse hoje se o senhor voltaria, eu diria que eu não voltaria. A época? A época talvez. Hoje eu não voltaria para o Supremo Tribunal Federal. A minha cabeça se desligou completamente da consideração da hipótese de estar dentro do Supremo Tribunal Federal. É uma etapa, uma página virada. Assim como tantas outras que eu já virei na vida. Não sou das pessoas que ficam sentadas cultivando o passado só por cultivar o passado. Acho que o passado é importante enquanto prepara o futuro. Só. Como objeto de lamentação, é uma péssima escolha. Ministro, se o senhor me permite uma pergunta tão coloquial, se o senhor está aproveitando sua aposentadoria ou se o senhor continua a trabalhar? Não, tenho que trabalhar. Como todos temos que trabalhar. O meu médico, que é um homem experiente, é um clínico, foi professor da universidade aqui, mineiro, sabedoria de mineiro. Logo eu me aposentei, fui fazer uma visita, fazer uma revisão geral, né? Ele diz assim, você sabe que a aposentadoria faz bem até 3 meses, né? E é verdade. Eu acho que quem tem uma vida intelectual, não no sentido de sou um pensador, não, mas quem tem uma atividade intelectual intensa, porque passou a vida pensando para resolver problemas, etc., de uma hora para outra, se parar,
padece uma decadência física e mental terrível. Eu tenho algumas experiências de magistratura que me despertaram assim, até lamentação. Eu conheci um desembargador em São Paulo, que era um casal que não tinha filhos, e ele sempre foi juiz. Eles não tinham filhos, e ele foi aposentado compulsoriamente com 70 anos de idade. Não se preparou psicologicamente para a aposentadoria, que ele sabia que era automática, né? Era alguma coisa que ele não podia iludir, né? Ele se aposenta, 15 dias depois tem um infarto violento e morre. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, um professor famosíssimo, esse fato é conhecido, ele está vivo, graças a Deus, está bem. É o desembargador Youssef Said Carrali, que foi professor de Direito Civil na USP, foi desembargador no tribunal, etc. Sempre foi juiz, sempre foi professor. Com 70 anos de idade, ele perdeu as duas coisas. Perdeu o cargo na USP como professor, perdeu o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça. Um mês depois, teve um derrame cerebral. Deu um trabalho para recuperar, levou quase um ano. Quase um ano para se recuperar. E assim outros casos. Tudo isso decorre da frustração profunda com a perda do cargo. E eu acho que isso é, sobretudo, uma decorrência de uma falta de preparação, de aceitação daquilo que é inevitável, coisas da vida com as quais a gente tem que aprender a conviver. O que adianta agora ficar imaginando, lamentando, censurando, criticando? Não adianta nada. E mais, não pode parar. Tem que continuar ativo. Por quê? Porque os exemplos das pessoas de longa vida que eu conheço são pessoas de grande atividade intelectual. Estão inteiras aí. Há um deles que é famosíssimo, que é um ex-membro do Partido Comunista Brasileiro, que hoje ele está com 96 ou 97 anos. Ele é amicíssimo do ministro Eros Grau, não sai da casa do ministro Eros Grau. Ele está de uma lucidez terrível, mas ele é um homem ativista, trabalhou até agora recentemente, trabalhou na imprensa oficial do Estado de São Paulo. E assim vários outros que têm vida intelectual, continuam fazendo as coisas, etc. Estão muito bem. Quem fica se lamentando, entra em depressão, acontece alguma coisa, porque não é bom. Tem que trabalhar. Tem que continuar vivendo. A vida é muito boa, há muitas coisas para fazer. O que o senhor tem feito? Eu tenho dado pareceres e consultoria jurídica. Advogar, como advogado faz para ir para fora, isso eu não faço. Isso é para jovem. Isso eu não faço. Mas faço pareceres e consultoria jurídica, isso eu faço. Está vendo? Tudo isso é papel aí de consultoria e pareceres. Trabalho o dia inteiro. Minha mulher outro dia falou para mim, você anda trabalhando mais do que trabalhava antes do Supremo, hein? E agora sem assessor? E agora sem assessor. Outro dia me perguntaram, o senhor está parecendo, trabalha sozinho? Eu falei, André, infelizmente trabalho sozinho, tenho que fazer tudo sozinho. O senhor digita também sozinho? Eu falei, digito, imprimo, faço tudo sozinho. O senhor me permite a descrição de perguntar se é um trabalho que, além de garantir longevidade intelectual e qualquer tipo, se é um trabalho que também, do ponto de vista financeiro, lhe compensa? Sem dúvida, senhor. Qualquer coisa, mais ou menos rentável, é melhor que ganhar o subsídio supremo. O subsídio supremo, como eu disse, como objeto de uma consideração relativa em relação à população brasileira, é boa. Considerada isoladamente de si, é ridícula. Os vencimentos, o subsídio líquido do ministro do Supremo é lamentável. Lamentável. Então, como diz outro, qualquer coisa, em qualquer lugar você ganha mais do que no Supremo Tribunal Federal. Em termos econômicos.
Sim. Pode ser que em outros termos não ganhe tanto, mas enfim, em termos de número, é sempre melhor do que ser ministro do Supremo. Isso, veja bem. A última pergunta que a gente sempre faz, já deixando claro que a gente, acho que fez a cobertura de tudo que a gente tinha planejado conversar, acho que a gente acabou de produzir um documento de um valor inestimável para a história do Supremo, para a história do Brasil. A gente se dá por satisfeito, né, com a entrevista que o senhor nos deu, agradece imensamente, faço questão de deixar registrado em nosso nome pessoal, não só a disposição de nos dar a entrevista, como a gentileza enorme com que o senhor e sua esposa nos receberam aqui na sua casa, mas também em nome das nossas instituições, e em nome de todos aqueles que nós nem sabemos quem são, mas que um dia poderão usar a sua entrevista como fonte de grandes estudos sobre o direito brasileiro, sobre a Constituição Federal de 88, sobre o Supremo Tribunal. Mas a última pergunta sempre é se, eventualmente, a respeito da sua trajetória profissional, da sua atuação como ministro supremo, se a gente deixou de fazer alguma pergunta que o senhor considera relevante, ou mesmo se o senhor quer deixar uma mensagem final, um depoimento final. Não, antes de responder a sua pergunta, com a resposta à pergunta final, eu que quero deixar registrado o meu agradecimento, a oportunidade de proporcionar aí o registro de dados que espero possa, de algum modo e algum dia, para algumas pessoas, ser útil para qualquer finalidade, seja do ponto de vista de curiosidade intelectual, ou de uso mais específico. Acho que eu me sinto extremamente honrado com essa oportunidade. Não considero, e não por falsa modéstia, mas porque considero mesmo que as minhas lembranças, os meus comentários, têm lá grande relevância histórica, não, com certeza o depoimento de outros ministros e juízos mais atilados sobre os problemas suscitados nas questões postas aí pelo senhor, por outros entrevistadores e tal, provavelmente devem ser mais frutíferos para a finalidade desse arquivo e tal. Mas eu quero agradecer a honra de poder ter participado desse programa, desse projeto, e de estar ao lado dessas figuras ilustres tais, alguns dos quais eu admiro imensamente, que ainda estão vivos aí, e que eu gostaria muito que pudesse figurar ao lado deles aí no registro da história. E em relação à sua pergunta, realmente não me ocorre nada assim cuja lembrança valesse a pena de um registro final. Eu acho que ela, ao meu depoimento, de certo modo, tenta traduzir alguma coisa que, no fundo, tem uma expressão muito simples. Na verdade, eu sou uma pessoa que viveu intensamente uma paixão e uma vocação, que é o ser juiz. É alguma coisa que me veio assim como... Não por um acaso, como parece ter decorrido das ponderações do meu pai, mas alguma coisa que veio em encontro assim, a uma exigência muito profunda e que me deixou extremamente realizado do ponto de vista pessoal. Se tivesse que nascer e fazer tudo de novo, eu queria voltar a ser juiz. Não mais do que isso. Ser um magistrado. Ponto final. Ministro, muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço a atenção de todos, a paciência, a generosidade. Não, absolutamente. Muito obrigado. Obrigado.